Oi, vamos à confecção de uma necessaire box, hoje mais no estilo estojo escolar. A chamada do vídeo está nesta cor. Se você gostou da laranja, não se preocupe, que a peça final ficará nessa cor aqui. Eu vou começar com uma cor de zíper diferente, no vermelho, mas no final você terá pronta a peça da chamada do vídeo. Esta peça aqui tem 30 por 32 centímetros, o material para confeccioná-la. A que nós vamos fazer hoje, nós vamos utilizar a medida de 27 por 29 centímetros. E no final nós teremos essa peça aqui, ó, em estilo estojo, né? Mais assim, adequada para colocar na mochila, certo? Então, vamos ao passo a passo. Para você que nunca costurou, o que você precisa fazer? Você precisa cortar aí o seu tecido, o seu sintético, na medida de 27 centímetros por 29 centímetros. Você vai aplicar o seu zíper na medida de 27 centímetros. Você dobra o seu material, faz uma marcação no centro do material e faz uma marcação no centro do seu zíper. Você dobra e você marca. Aí você vai alinhar o seu zíper com o seu material. Os dentinhos do seu zíper têm que ficar virados para o lado de baixo. Se você não tem nenhuma prática de costura, o zíper tem uma parte lisa e essa outra parte aqui dos dentinhos, ela vai virada, sempre virada para baixo. Então, você alinha o centro do seu material com o centro do seu zíper no primeiro momento, e você vai distribuindo sem puxar, coloca alguns prendedorzinhos assim, sem esticar, você só distribui o zíper alinhando com o seu material. A minha máquina desloca a agulha para a direita e para a esquerda. Se a sua máquina não desloca a agulha para a direita e para a esquerda, o que você tem que saber? Que a sua primeira costura, ela tem que ficar a mais ou menos meio centímetro, tá? 5 milímetros da borda. E a sua segunda costura a mais ou menos 7, 8 milímetros da borda, certo? Se a sua máquina não desloca a agulha para a direita nem para a esquerda, você vai precisar usar um calcador de zíper. Antes de eu começar, eu sempre faço uma marcaçãozinha no início do zíper, no início do trabalho ali com o zíper e no final, para que eu tenha uma direção. E vamos passar a nossa primeira costura. O ponto da máquina deve estar, no meu caso, no número 3. Então, vamos passar a primeira costurinha, que é chamada costura de segurança. Vamos a ela. Um retrocessozinho no começo, alinha sem esticar e costura. Depois que você fizer essa sua primeira costura aqui, que é a costura de segurança, essa costura aqui serve apenas para você prender o zíper no seu material. Você remove as linhas e agora você precisa repetir o mesmo processo na outra extremidade, tendo cuidado de não virar o zíper para o outro lado. Você destaca aqui o zíper, abre ele, deixa ele na mesma posição e você já vai colocá-lo do outro lado, sem virar. De novo, você vai alinhar, coloca um clipezinho no centro e alinha todo o zíper aqui com o material, certo?
Esses vídeos são direcionados para pessoas que não sabem costurar. Se você já sabe, você pula essa etapa. Mais uma vez, eu faço uma marquinha no começo, aonde tem a junção aqui do sintético com o zíper, e vamos começar. Vamos fazer a outra costurinha. Segunda costurinha feita, tiramos os excessos de linha, certo? Para que não fique atrapalhando. Então, agora o que você tem? O zíper preso com a primeira costura, que é a costura de segurança. Agora, nós teremos que colocar um forro aqui. O forro foi cortado na mesma medida de 27 por 29 centímetros. Eu fiz uma marquinha no centro também do meu forro. Você vai colocar a medida de 27 centímetros com a outra medida que tem 27. O lado brilhoso, aqui no caso eu estou usando cetim. Esse aqui é o cetim dublado. Você coloca o lado direito do cetim dublado com o lado direito do seu material. Você alinha e você vai fazer uma costura exatamente da mesma forma que foi feita agora. Tendo cuidado de ver se as duas pontinhas aqui estão bem certinhas. Precisa colocar bem alinhadinho para que não falte, né? Para que não falte forro para o lado. Se não ficou muito bom, como o caso aqui agora, você arruma, dá mais uma arrumadinha. E vamos passar a costurinha, mais uma costurinha. A minha agulha está no centro. E vamos costurar. Prendemos um lado, agora nós precisamos prender o outro. Os meus vídeos não são editados, eu ainda não sei fazer edição de vídeo. Você vai encontrar por aí um monte de vídeos que foram feitas a edição. Está tudo muito acelerado. Eu não sei se vocês que estão começando agora estão gostando desse tipo de vídeo acelerado. Eu preciso que vocês me falem aí se vocês preferem um vídeo acelerado ou o vídeo com o andamento normal da costura. Caso vocês prefiram, eu vou dar um jeito de aprender. Os dois lados estão presos. Vamos remover os excessos de linha. Eu já deixei uma outra parte adiantada, porque na hora de colocarmos o cursor do zíper, às vezes demora.
Esse zíper que eu tô usando agora é um zíper muito molinho. Agora, o que que tem que ser feito? Uma outra costura que vai ficar paralela aos dentinhos do zíper. Os dentinhos do zíper estão aqui embaixo, ó. E a costura agora vai passar bem próximo, aqui uns 3 milímetros perto dos dentinhos. Agora, o pé calcador da máquina vai ficar rente aos dentinhos do zíper e a costura vai ser guiada pelos dentinhos. Quando você faz essa primeira costura, que é a costura de reforço, fica fácil, ó, de fazer a segunda costura, ó. Olha ali. Prendeu bem fácil. Agora, a gente vai fazer a outra. Não é costura de reforço, é costura de segurança. É a costura de segurança. Me desculpem. Agora, nós fizemos a costura definitiva. Essa costura é a costura que vai ficar aparecendo, ou melhor, não vai ficar aparecendo do outro lado, mas que vai deixar o zíper, o trabalho bonito. Vamos ver aqui. Certo, aqui ficou um pouquinho pra lá. Vamos ver aqui. Aqui ficou certinho. E aqui, o que aconteceu aqui? Aqui ficou muito próximo. Muito próximo. Mas vai dar certo. Vai dar certo igual. Agora, o que que nós temos que fazer? Desvirar a peça. Nós vamos desvirar a peça e temos que colocar o cursor. Vamos desvirar a peça. Ó, desviramos a peça. Nós precisamos fazer, esticar assim, ó, e frisar aqui. Para que que você faz isso? Você frisa, porque quando você abrir e fechar o seu zíper, não fique pegando no seu forro. Você puxa pro lado e você frisa assim. Você vai frisar aqui no forro e também no material. No seu material principal, você puxa o zíper assim, ó, com a mão aqui, você puxa o zíper e você frisa assim, ó. Você vai frisar. E você tem que fazer uma costurinha aqui que se chama costura de pesponto. Gente, não se apeguem à cor, se bem que eu acho bonito o vermelho com o marrom. Mas você pode mudar completamente as cores. Você pode usar aí o zíper marrom, você pode mudar a cor do sintético, você pode mudar a cor do forro. O que que eu tô fazendo aqui? Tô passando um cremezinho que ajuda a deslizar o pé calcador para ele não grudar no sintético. Eu não uso calcador de zíper. Agora, eu coloco a minha agulha no centro e o meu ponto no ponto 13,5 e eu vou fazer uma costurinha aqui, não muito na beiradinha, essa costura chamada costura de pesponto, você já vai ver. Vamos fazer do outro lado, dos dois lados. Você tem que esticar aqui, ó. Você estica. Eu não sei se tá
dando para ver direito aí. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem o que eu estou fazendo. Ó, vocês deixem um pouquinho de creme num potinho, numa tampinha, no que seja. Vocês passam assim, ó, e fica mais fácil para deslizar aqui. Certo? E agora vamos fazer outra costura de pesponto. E aqui está a costura de pesponto, certo? Eu não uso calcador de zíper porque ela fica muito na bordinha. Eu acabo deixando muito na bordinha a costura. Então, eu acostumei a usar o próprio calcador da máquina. Gente, me falem aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma nécessaire usando a tela treliça. Para quem não conhece o que é a tela treliça, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa tela aqui, ó. Vocês querem que eu faça um vídeo usando essa tela aqui? O que nós vamos fazer agora, após prendermos, ó, o forro e aqui a parte principal. Agora, nós precisamos colocar o zíper. O zíper, não, o cursor, gente. Me desculpe. Nós temos que colocar o cursor, né? Não falei que precisava de um cursor? Esse é um cursor. E a gente precisa colocar aqui o cursor. O que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar o cursor só até o início. Vamos colocar o cursor aqui até o começo. Ó, vocês têm que ter a preocupação de que os dois lados aqui fiquem retos e alinhados. Aqui não está reto e nem está alinhado. Eu preciso retirar e colocar de novo, tá? E depois que eu alinhar, o que eu preciso fazer? Eu preciso puxar o zíper até lá e desvirar a peça. Mas isso fica difícil. Então, o que a gente faz? Eu seguro aqui, ó, e eu já viro. Primeiro eu viro aqui, ó. Seguro para não abrir. Segurei aqui para não abrir, ó. E aí, eu já desviro a peça antes de puxar todo o zíper, ó. Desviro a peça. E aí, eu puxo todo o zíper. E aí, eu tenho que colocar o zíper novamente. Agora, ele vai ficar viradinho para baixo, assim, ó. Você tem que colocar aqui o zíper novamente e fazer com que ele venha até aqui ao meio. Fechado, certo? Ó. Bem, esta etapa eu já deixei pronto. Eu não alinhei aqui, certo? Eu teria que ter alinhado, mas para não demorar, nós vamos para outra etapa. E agora, nós vamos continuar aqui, ó, com a peça, como eu prometi, na cor que ela vai ficar dessa cor aqui, certo? Ó, então, o que eu fiz? Eu já passei o cursor e ele já está aqui no centro, ó. Eu passei a mesma coisa, passei primeiro, depois passei de novo, ficou aqui no centro. Agora, o que eu preciso fazer? Nós precisamos fazer 2 puxadores. O que são os puxadores? O que eu usei aqui para fazer puxador? Eu usei este material aqui, que se chama viés de Boneon, ó. Ele tem um friso no meio, aqui, ó, ele serve para fazer acabamento, mas eu uso ele para fazer os puxadores. Aí, eu cortei 6 centímetros, aqui não tem 6 centímetros, só tô demonstrando. Cortei 6 centímetros deste material
Dobrei ao meio, a gente dobra ao meio, aí a gente pega o isqueiro e passa devagarinho, assim, devagarinho não, rapidinho, né, no caso, pra não queimar completamente, aí fecha ele assim, ó. E eu fiz dois puxadores de 3 centímetros, tá? Ficaram 2 puxadores de 3 centímetros. E o que é? Aonde que eu vou colocar esses puxadores? De que forma? Eu preciso pegar aqui agora, ó, você alinha bem aqui, esta parte ali dentro, você alinha com esta parte daqui, você acha o meio aqui, ó, o meio do seu material dos dois lados. Você faz uma marcação e é aqui que você vai colocar o seu puxador. Ou você coloca aqui, ou você coloca em cima dos dentinhos do zíper. Em outros vídeos, eu falei para colocar aqui, ó, em cima dos dentinhos do zíper. Como é que você coloca? Esse ladinho aqui, ó, essa é a parte que eu selei, e essa é a parte redondinha, né? A parte aqui, ó, redondinha assim. Essa parte redondinha aqui, ela vai para dentro do material. Você vai alinhar aqui, ó. No caso, se eu quisesse alinhar com os dentinhos aqui, ó, eu teria que colocar assim, ó. Assim, alinhava aqui e porque eu preciso costurar aqui. Agora, eu estou costurando aqui do outro lado, ó. No centro, aquele centro que eu pedi que você encontrasse, e eu coloco agora aqui. Então, assim, ó. Você vai colocar aqui, ó, assim como eu coloquei. Olha. Deixa eu mostrar bem de pertinho para você ver, ó. Então, vamos lá. A parte redondinha, essa parte aqui redondinha, vai para dentro, ó, para dentro. Entendeu? Ó, e aí, você costura aqui. Eu costurei um aqui, deixa eu ver se eu costurei. Bom, eu costurei os dois, ó, um deste lado e o outro do outro lado aqui. Agora, agora eu vou juntar aqui, nós vamos alinhar aqui, ó, os dentes do zíper com o centro aqui, com essa parte aqui, ó, que nós marcamos com esse meio. Você vai puxar assim, ó, tem que puxar assim. Então, o meio do seu material com os dentes do zíper. Você alinha bem, puxa assim, você prende. Eu uso até esses clipes de papelaria, ó, que eles são bem bons, que eles não puxam. Alguns materiais puxa fio. E com esse materialzinho aqui, ó, ele não puxa fio. Então, vamos ver se ficou bem alinhadinho. O que você vai fazer? Passar uma costura aqui, prendendo essas duas partes. Então, vamos costurar aqui. Agora, eu coloco a minha agulha para o lado direito, porque a costura aqui agora é para prender o material, eu faço ela mais na bordinha. A segunda costura, que vai ser com acabamento, aí ela é mais para dentro. Assim, ó. A costura tá feita. Agora, vamos fazer a mesma coisa, alinhar o centro do material com o zíper, com o centro do zíper, coloco esse clipes aqui que eu gosto, tem os outros que eu poderia usar, mas não quero, quero usar esse daqui. Vamos fazer aqui de novo a costurinha. Não costure muito rápido na parte onde tem os dentinhos do zíper para não quebrar sua agulha, certo? Vamos retirar aqui as linhas. E aí, como eu estou indo, como eu estou me saindo, estou sendo clara? Eu gostaria que vocês comentassem, perguntassem, me dessem um like se gostaram, se inscrevessem no meu canal,
A minha intenção aqui é tornar fácil a vida de quem está aprendendo. Eu procuro pensar nas questões, nas dúvidas que eu tinha para trazer conteúdo aqui para vocês. O que eu preciso fazer agora? Passar uma costura aqui para reforçar o zíper aqui, para que ele não solte com o manuseio da peça. Devagarinho na parte do zíper. Devagarinho para não quebrar a agulha. Eu já quebrei a agulha quando eu estava começando, agora eu não quebro mais. O que vocês já sabem de costura? Vocês já sabem que agulha utilizar? Eu estou usando uma agulha de número 16. Para costurar tecido é 12. Mas para sintético, acho que no mínimo... Eu até costurei algumas peças com a 14. Mas é porque eu tô trabalhando com um material muito fininho. Vamos remover aqui, ó. Agora remove-se, a gente corta esses excessos de zíper aqui. Corta-se os excessos, sela-se com isqueiro. Inclusive, eu esqueci de dizer para vocês, mas todas essas informações irão ficar na descrição do vídeo. Medidas, material utilizado, mas eu esqueci de falar no início do vídeo que este material aqui é o sintético Duna. Ele tem esse aspecto lisinho e brilhosinho e é excelente para costurar na máquina doméstica. Não tenho nenhum patrocínio. Fabricantes do Duna aí, por favor, me patrocinem. E eu falo bem do produto. Vou falar muito bem sempre, porque ele é muito bom mesmo. Eu gosto. Eu gosto. Tem uma infinidade de outros materiais por aí que eu ainda não conheço. Conheço alguns, tem outros vídeos ali no canal com outros materiais que eu já utilizei. Agora, onde eles foram parar? Vamos ver o que eu fiz com os meus. Aqui estão eles. Ainda bem que vocês apareceram. Eu vou fazer o acabamento com 2 tiras do próprio material. Eu ia hoje utilizar o viés de boneon para fazer o acabamento aqui, mas eu acho que fica mais elegante fazer com o próprio material do forro. Inclusive, eu vou utilizar uma técnica aqui. E a maneira com que eu vou fazer a caixinha de leite é um pouco diferente do que você normalmente vê por aí. Agora, a minha agulha vai ser deslocada para o meio, tá? Para o centro. Por quê? Porque a primeira costura eu fiz na bordinha e agora a segunda costura, ela precisa ser feita mais para dentro, certo? Então, vamos lá. A nossa segunda costura. Esse aqui. O viés precisa ficar bem justinho com a borda do material. O ponto no número 3. Você precisa puxar, esticar. Pena que eu não estou... Poderia virar um pouquinho para cá, mas não vai adiantar muito, porque vocês não vão conseguir visualizar igual. Vamos continuar, vamos costurar aqui. É preciso ajustar. Eu fiz a costura assim, certo? O que que eu faço agora?
eu puxo esse material aqui, friso ele, e vou pegar uma tesourinha e vou cortar o excesso de material. Eu gostaria que ela estivesse por aqui. Onde é que ela foi parar? Tesourinha pequenininha. Ela resolveu desaparecer. Ah, não, tá aqui. Vamos a ela, não some, menininha. Eu uso uma tesourinha assim, ó. E vou tirar aqui os excessos e vocês vão ver como fica bom essa técnica aqui. Vocês podem mudar a técnica, vocês podem, mas para quem tem uma máquina, doméstica, essa técnica aqui ajuda muito porque não faz ficar grosso aqui para costurar. Então, vamos tirar aqui, ó. Para quem não conhece, esse material aqui que eu estou utilizando é o nylon 70 emborrachado. Ó, nylon 70 emborrachado. Ele é bem brilhoso desse lado e ele é uma borrachinha desse outro lado. Eu gosto muito desse material. Só que ele é um material não é muito fácil de utilizar ele no começo. Por isso que eu começo a demonstrar com o outro material para depois utilizar esse. E às vezes eu nem... Essa é a primeira vez que eu tô mostrando aqui como é que eu utilizo o nylon 70. Geralmente eu fico só no cetim do lado mesmo. Vamos prender aqui e vamos deixar bem justinho. Ó, a gente precisa deixar bem justinho aqui. E conforme a gente vai costurando, a gente vai puxando assim, alinhando. Se não fizer isso, fica errado. Fica frouxo e não dá certo. Então, vamos colocar, alinhar e costurar. Fecha-se assim. E vamos aqui. Puxa-se e alinha-se aqui pra devagar na parte do zíper. Me digam se vocês já conheciam essa técnica de colocação de viés, se vocês acham que assim fica bom ou se não fica. Esta é uma técnica que eu descobri e eu achei perfeita. Eu já vi gente grande aí na internet utilizando essa técnica aqui. É claro que conforme você vai evoluindo, você vai adquirindo ferramentas melhores. Eu estou usando esta tesourinha bem básica, bem simples. E no começo é isso mesmo que nós temos. Coisinhas bem simples. E bem improvisadas, né? Me contem, vocês já compraram a base de corte de vocês? Gente, resolveu cair uns cílios dentro do meu olho. E aí, assim, ó, fica assim, ó, certo? E agora, como é que nós vamos fazer? Para você aí que não sabe costurar. Agora, nós vamos fazer o que é chamado de caixinhas de leite. Você sabe o que é uma caixinha de leite? A caixinha de leite, ela é responsável pela altura. Ó, esse material que está assim vai ficar com esta altura. Como? Com esse processo que a gente vai fazer agora. Nós vamos marcar, ó. Eu tenho essa réguinha aqui. E nós vamos marcar nos cantos a medida de
2,5 por 2,5. Vamos marcar aqui 2,5 centímetros por 2,5 centímetros nas 4 pontas, nos 4 cantos. 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Vamos marcar aqui 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Ó, 2,5 centímetros da parte da costura até ali. 2,5 e 2,5 para cá. Não é daqui da borda, é daqui, ó. Daqui para cá. Você vai fazer esse mesmo processo nos 4 cantos, bem retinho, certo? 2,5, 2,5. Vocês vão ver que a maneira com que eu vou cortar as caixinhas de leite é diferente das técnicas que vocês veem por aí. Vocês precisam ficar aí. Fiquem aí comigo. Vão aí fazendo perguntas para mim. O YouTube precisa saber se o meu conteúdo é importante, para que cada vez que eu faça um vídeo novo, ele possa avisar vocês de que, olha, a moça lá, a Eunice fez um novo conteúdo. A Eunice fez um novo conteúdo. Acho que agora que vocês estão sabendo meu nome, né? Eu nunca falo meu nome. Eu gosto de começar o vídeo já partindo do objetivo, né? Às vezes as pessoas não querem aquela introdução necessária. Oi, meu nome é tal. Certo? Então, eu já parto logo para o assunto. Marcadas, ó. Porque aqui eu marquei os 2 ladinhos, né? Aqui eu só marquei uma parte. Por quê? Porque nós vamos cortar aqui, ó, apenas nesta parte e nesta parte. Nós não vamos fazer este corte aqui, ó. O corte que vai ser feito é só esse que fica paralelo ao zíper. Ó, aqui tá o zíper. Eu fiz do outro lado, tá? Mas vamos fazer, ó. O zíper fica aqui no meio. Então, só este... Vamos marcar aqui do outro lado também para você ver. Para que não haja dúvida, tá? Vamos marcar aqui do outro lado. 2,5 centímetros aqui também. Vamos marcar aqui, já que eu mencionei o zíper. Para que vocês consigam saber o que eu estou explicando. Para que vocês tenham o zíper como referência, certo? Ó, vamos marcar aqui da borda e aqui. Vamos marcar novamente. Se vocês entenderem o que eu estou explicando, vai ter valido a pena esperar, certo? Vamos marcar aqui e marcar aqui na outra ponta. Eu estou fazendo apenas a marcação. Por que eu tô fazendo isso diferente das outras pessoas que fazem o quadrado completo? Porque eu quero utilizar o próprio forro como acabamento, sem que eu precise pegar um outro material para fazer o acabamento. Vocês já vão ver isso. Antes de eu cortar a caixinha de leite, como eu estava explicando, ó, aqui tá o zíper, para que você tenha referência. Aqui está o zíper e o corte vai ser feito só assim, ó. Aqui e aqui. Não vai ser feito aquele corte quadrado aqui do canto, ó. Você corta só essa parte, certo? Desse lado e do outro lado, ó. Corta só aqui, certo? Antes disso, você precisa fazer uma costura de reforço aqui, ó.
para que não desmanche a sua costura na hora de abrir as caixinhas de leite. Então, eu vou fazer a costura de reforço aqui e já volto para nós continuarmos. Pelas dicas que eu dei até agora, eu já mereço um like? Gente, o pessoal do YouTube sobrevive de like. Quem não ganha like, deixa de aparecer. Quem não ganha like, o YouTube não mostra os vídeos das pessoas. Eu posso fazer vídeo, posso fazer muitos vídeos. Mas se os meus vídeos não tiverem nenhum like, o YouTube deixa de mostrar os meus vídeos para vocês. Ele vai mostrar vídeos só de pessoas que têm like. Então, se você gostou do meu conteúdo, se você achou que o que eu expliquei até aqui te ajudou de alguma forma, você já sabe o que tem que fazer. Então, vamos lá. Ó, agora nós vamos cortar. Esse material, o material sintético, ele é um material que corta com muita facilidade. O que que eu faço? Esses clipes bem grandes, assim, ó, de papelaria, você compra lá na papelaria, você coloca ele aqui assim, ó. Coloca ele próximo ao risco que você fez aqui, ó. Assim, ó. Ele vai fazer uma trava. Quando a tesoura vier aqui, ó, ela não consegue passar para lá. Então, você não vai fazer um corte maior do que é necessário. Que isso acontece quando a gente... Principalmente quando a gente tá começando, que a gente não tem domínio. Essa técnica aqui de colocar, ó... Eu vou ver com a tesoura aqui pra vocês verem, ó. Por mais que eu tente, a tesoura não vai cortar além do necessário, ó. Ela cortou apenas o necessário. Tem que fazer isso nos 4 cantos. Enquanto isso, vocês podem fazer xixi. Vocês podem pegar um cafezinho, um chazinho. E aí, a gente vai continuar. Certo? A melhor maneira de vocês ficarem tranquilinhas aí quando estão assistindo o vídeo é costurarem comigo. Vão costurando comigo. E aí vocês nem vão ver o tempo passar. Certo? Aí cada etapa vocês vão fazendo, já vão pensando em que coisas que vocês vão querer perguntar, o que você mostrou, parecia fácil e agora eu fui fazer e não deu. E não é fácil. Geralmente a gente olha uma técnica e diz, ah, isso é muito fácil, vou fazer. E aí quando a gente faz, a gente diz, não era tão fácil assim. Mas com o tempo, todas as técnicas se tornam fáceis. Eu fiz um vídeo ali falando sobre... Bom, vamos voltar aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou remover este pedacinho, só este pedacinho aqui, ó. Só esse pedaço aqui que tem a costura. Vou remover assim, ó. Corto aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês assim. Eu vou cortar só essa parte aqui, ó. Tiro só isto, só este, de todos os cantos, ó. Vou cortar só isso aqui, ó. Só assim. Ó. Vocês já vão entender por que que eu vou cortar só assim, ó. E não tiro toda a caixinha de leite. Ó. Corto só este pedaço. O que é que nós temos que fazer? O meu olho está com o cabelo dentro. Meu Deus. O que temos que fazer agora é abrir aqui, ó. Nós temos que abrir o zíper. Abrir o zíper. Agora, a gente vai abrir o zíper aqui, ó. Vamos abrir o zíper. Abrimos o zíper. O que que nós temos que fazer? Esta parte aqui, ó, você sempre vai ter que ter um cuidado de fazer esta parte ficar dobrada para baixo.
Ó, sentido contrário, ó, para baixo é para cá, ó. Assim, você pega o seu zíper ali, você olha, essa parte tem que dobrar para baixo, senão fica muito esquisita sua caixinha de leite. Você vai abrir agora. Agora você vai abrir assim, ó. Ó, você precisa abrir assim e costurar aqui, ó, com esta parte virada para baixo, para cá. Ó, ao contrário, o zíper tá aqui, para o outro lado lá, para lá. Então, nós temos que abrir as 4 caixinhas de leite. Abrir as 4 caixinhas de leite. Abre a caixinha de leite. Vamos abrir aqui, vamos arrumar direitinho. Vamos arrumar você. Não tá querendo se arrumar por quê? Abre-se a caixinha de leite para nós podermos costurar, ó. Vamos colocar, eu vou colocar aqui o meu clips, que não é clips, né? E vou fazer o seguinte. Aqui, vou botar outro destes aqui. Esses aqui não vão puxar fio do meu material. E vou costurar aqui, ó. Vou fazer uma costurinha aqui, ó, prendendo. Vou botar mais pra cá. E vamos prender aqui. Agora, eu desloco a minha agulha para o lado direito. E vou fazer uma costurinha aqui na bordinha. Certo? Esse processo vai se repetir em todas as caixinhas de leite. Enquanto eu faço a minha aqui, você faz a sua aí. E depois nós vamos para a segunda etapa. Ó, vamos fechar todas as caixinhas de leite assim. Ó, agora esta aqui deste lado e todas as outras. Vamos fechar primeiro essa outra aqui, que já fica que é mais certinha, ó. Ó, assim. Costure aqui, certo? Vamos costurar. Aqui, já está quase pronta a nossa maravilhosa necessaire, estojo. Você que vai ver qual é. Nesse caso aqui, não, ela tá mais como estojo escolar mesmo. Eu já fiz com essa proposta para que os meninos possam usar, né? Tem uma opção, você pode aí fazer pro seu filho, você pode fazer na cor preta, assim, como essa aqui, que ficou bonita, ó. Esse preto aqui, ó, bem bonito. Esse é o Duna, ó. Que Duna preto, um grafite, assim. Gostei muito desse Duna aqui também, um grafite. Eu vou fazer outro vídeo com aquele grafite ali. Então, vamos lá. Você tá costurando aí comigo? Costurei aqui, vamos costurar a outra. Vocês acreditam? Que cada hora tem um barulho diferente aqui, meu Deus. Cada hora tem um barulho, vocês me perdoem aí pelos barulhos. São muitos barulhos. Só avião, passam muitos aviões aqui. O que tá acontecendo aqui? Vamos ver uma coisa. Tô achando que esta aqui não ficou com 2,5 centímetros. Vamos conferir aqui, que eu estou achando que tá com um pouquinho menos. Está com 2,5 centímetros. Por que que você parece que não está? Deixa eu ver as outras. 2,5 centímetros. Não sei por que você parece que não tem 2,5 centímetros. Mas se você tem, o que tá acontecendo? Nada. Foi só uma impressão. Foi só uma impressão ruim. Então, vamos lá. Se foi só uma impressão, vamos embora. Foi só uma impressão. Todas prontas?
Só falta você. Só falta uma aqui, gente. E nós vamos conseguir concluir aqui. Você está tão bobinha. Vamos colocar aqui e fazer você também. Fechamos todas as caixinhas de leite. Vamos retirar as linhas primeiro. Remover as linhas para nós conseguirmos. Agora é que vem a parte que vocês precisam prestar mais atenção para que fique o trabalho de vocês bem bonito. Agora é a parte diferente que eu falei. O que acontece? Vocês vão poder fechar a caixinha de leite usando o próprio material. Mas, antes disso, o que é preciso? Aqui, ó, você precisa remover esse sintético aqui, ó. Você vai puxar o seu forro para trás aqui, ó. E vai recortar isto aqui, tendo cuidado de não cortar o seu forro, senão vai ficar um buraco. Então, você puxa ele para trás, até você pode virar, ó. Olha, você olha ele assim, vira ele aqui, ó, para que você consiga enxergar o forro e não cortá-lo. E aí, você vai recortar e remover, ó, removi o sintético. E aí, já ficou o material que você vai usar para fazer o acabamento aqui, ó. Deixa eu fazer um para vocês verem, usando aquela mesma técnica. Agora, deixa eu remover aqui de outro lado, esse lado aqui que é um lado melhor. De novo, coloque para trás, para baixo, o forro e recorte bem pertinho aqui, bem pertinho. Removi o material sintético e eu fiquei com... Vou remover um pouquinho mais. Agora, vou cortar meu forro, hein, menina? Cuidado, cuidado, gente, porque se cortar ali, acabou. Ó, agora eu vou dobrar aqui, vou fechar aqui a caixinha. Agora eu desloco, eu estava com a minha agulha para o lado direito, agora eu vou colocar no meio, tá? Vou mover aqui, colocar no meio, para que a costura não fique no mesmo lugar. Tem que segurar bem aqui o forro, bem esticadinho, bem rente com a borda. E aí, vou mostrar pra vocês como fica. Ó, fiz a costura aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso remover esse excesso aqui, ó. Eu vou pegar a tesourinha, ó. Ficou assim, ó. Eu dobrei aqui, ó. Agora, eu vou recortar aqui bem rente. Ó. Recorto aqui bem rente. Retiro os excessos de linha. Esse processo você vai fazer em todas as caixinhas de leite. Mais uma coisa, assistam os outros vídeos do canal. Lá tem outros estojos feitos em outros materiais. Vamos arrumar aqui direitinho. E esse processo você repete. Olha, gente, como fica bonitinho, ó. Fica bonitinho. Qual seria a outra opção? Eu teria que recortar tudo, tirar tudo isso aqui. E o que eu teria que fazer? Eu teria que usar estes... Deixa eu tirar aqui, ó. Para quem não conhece, para quem tá começando, isso aqui é o viés de Boneon, que se dobra ao meio, porque ele já é frisadinho ali, ó. E eu colocaria aqui, assim, ó, um viés. Esse viés, ó, o acabamento seria feito com algo assim, ó. Tô usando aqui dessa cor para que você consiga
E aí você que escolhe, você pode comprar o viés de Boneon para usar, tem viés de gorgurão, certo? Mas eu acho que assim, além de não agregar a camada aqui, porque na hora de costurar na máquina doméstica fica grosso. Se você tem máquina industrial, você nem tá dando bola porque eu tô falando, né? Mas para quem tem a máquina doméstica, tudo isso que eu estou falando faz sentido. Vamos fazer aqui a outra costurinha. Vamos fechar aqui. E já estaremos quase com a nossa belezinha pronta. Só faltam 2 caixinhas de leite e estará prontinho. Se você ficou aí comigo até agora, eu te agradeço. Agradeço a todos aqueles que já se inscreveram no meu canal. Estou esperando pelo feedback de vocês, isso é muito importante para mim, mais uma vez, desculpem estar repetindo isso. Mas até o momento em que eu comecei a fazer os vídeos, eu não entendia por que as pessoas falavam sobre isso durante os vídeos e não gostava, até já saía do vídeo. Mas é preciso que eu diga, porque hoje que eu estou fazendo o vídeo, eu passei a entender que é isso que faz com que o YouTube entregue os vídeos que a gente faz. Porque se ninguém quer ver, ele não vai entregar. Eu ficaria muito feliz em ouvir aí de vocês que vocês gostaram das dicas. Eu peço desculpas por não... Gente, eu deixei o telefone torto. Eu deixei o telefone torto, gente. Aqui, removi aqui, agora eu vou fechar essa aqui. Eu preciso comprar um suporte para o telefone grande, com o braço móvel, grandão. Esse que eu tenho aqui é pequenininho, mas ele tá melhor do que os primeiros vídeos que eu fiz ali, como experimento, na verdade, segurando o telefone, onde eu explico sobre as necessárias que eu já tinha feito. Agora tá mais bonitinho. Tá mais bonitinho do que antes. Mais uma costurinha aqui. Não ficou muito boa esta costurinha, vamos fazer outra. Mais uma costurinha de reforço aqui. Vamos lá. Uma costurinha de reforço aqui que ficou meio... Entrou um pouquinho que não era para entrar. Estamos quase concluindo. E vocês já estão usando a inteligência artificial? Ou vocês são como eu, que era contra tudo, que era todas as tecnologias? Me contem aí se vocês também eram contra a tecnologia. Eu não queria chave Pix, eu não queria WhatsApp. Só que você chega à conclusão que ou você tem essas coisas, ou você vai morar na selva. Você precisa ter, ou você tem que sair do mundo, né? Estamos no mundo da tecnologia. Vamos cortar aqui a caixinha de leite. Vamos remover mais uma parte, já estamos concluindo.
Só mais uma. E acabou. Não se esqueçam de não remover só a parte do sintético, não removam a outra parte. Vamos remover mais um pedacinho aqui. E vamos, agora podemos fechar a última caixinha de leite. Espero que tenha ficado tudo bem explicado. Se eu não expliquei alguma coisa, vocês perguntem. Eu usei um zíper de número 5, isso eu lembro que eu não falei. Eu não falei, não tinha falado sobre qual zíper que eu estava utilizando. Vou remover agora o último pedacinho. Vocês têm que pegar um isqueirinho e selar e remover todas as... Um isqueirinho assim, ó. Um isqueirinho para queimar todas as linhas. Bem rapidinho. Para não pegar fogo no seu material. Passa bem rápido. O isqueirinho é rápido para não queimar o material. Para ajudar a desvirar com maior facilidade quando você trabalha com um sintético. Nesse caso aqui, esse sintético ele é bem molinho, tá? Mas tem alguns que são mais resistentes. O que a gente faz? A gente pega um secador de cabelos e aquece o material um pouco para ficar mais fácil de desvirar. Vamos aquecer aqui. E agora vamos desvirar a nossa pecinha. E você vai ver, como eu prometi, que você teria uma peça marrom. Não seria aquela vermelha. Você desvira, você move aqui assim, você empurra os cantinhos, ó, empurra os cantinhos. Tem que empurrar aqui as costurinhas, os cantinhos. Empurre os cantinhos. E você terá o seu estojo box maravilhoso. E aqui nós temos, ó, nós precisamos dar um formato. Assim, ó, criar uma forma. E aqui está essa maravilha de estojo escolar. Aí, ó, você pode fazer para o seu filho, você pode fazer para o seu marido, você pode fazer para vender, você pode fazer para dar de presente. E aí, gostaram? Vamos retirar aqui. Nós precisamos fazer a foto para a chamada do vídeo. Vamos deixar um ambiente mais organizadinho, né? Para a gente poder fazer isso. Então, vamos ao print, vamos dar uma arrumadinha aqui. Obrigada, obrigada a vocês. Para vocês que não me conhecem, eu vou me apresentar para vocês agora. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu me apresento. Olá! Vamos levantar aqui para vocês conhecerem a pessoa que fala com vocês. Oi, eu sou a Eunice. Foi um prazer. Espero poder estar aqui mais vezes com vocês. Obrigada pela companhia e até uma próxima. Agora eu vou baixar um pouquinho de novo. Tchau, gente. Até a próxima. Aqui. Vamos baixar aqui e vamos ver uma pose que vai ficar legal. Assim vai ficar legal. Ou assim, vamos virar assim. Aqui. Ó,
Você quer tirar um print da tela? Vamos arrumar para que fique bonita. Assim. Acho que assim ficou bom, né? Olha aí, que linda. Você pode tirar um print aí da tela. Tchau, gente!